Há uma triste, mas nada surpreendente realidade da ciência brasileira: o forte desequilíbrio entre homens e mulheres na física. A exposição dos números que pintam o retrato desse desequilíbrio, que, apesar de inexistente na infância e no começo da adolescência, se intensifica conforme a evolução das carreiras, que tem como resultado a falta de representatividade feminina nos mais altos rankings de pesquisa na física. Infelizmente, esse panorama não é exclusividade no Brasil. No mundo, o acesso feminino à educação formal é um fenômeno relativamente recente, pois o ensino superior só se abriu para as mulheres a partir da segunda metade do século XIX, e no Brasil, apenas no final desse mesmo século, com o Decreto Imperial de 1881. Na Europa, a situação era parecida. Por exemplo, há pouco mais de 100 anos, Marie Curie, interessada em continuar sua formação, precisou sair da Polônia, que, ocupada pela Rússia, não permitia o acesso feminino ao ensino superior. Se mudou para Paris, onde sua irmã estudava medicina, e lá completou os cursos de física e matemática. Mesmo na França, em um período da história francesa compreendido como progressista, por seus avanços na ciência, nas artes e na política, a abertura do ensino universitário às mulheres sofria forte aprovação popular e a maior parte de mulheres que estudavam lá eram estrangeiras. Marie Curie fez o doutorado dela explicando a natureza atômica do fenômeno das radiações de urânio descobertas por Henri Becquerel e detectou os novos elementos químicos rádio e polônio, pesquisa que veio a premiá-la com 2 prêmios Nobel, um na física e outro na química. Duas décadas mais tarde, mesmo com todas as dificuldades que as mulheres encontravam para acessar o ensino superior, a filha da Marie Curie, a Irene Curie, se constituiu em grande referência nas pesquisas em radioatividade e ciência nuclear. No comando de um grupo de pesquisa no Instituto do Rádio, fundado pela sua mãe, ela esteve muito próxima de detectar o nêutron e pouco depois produziu o fenômeno da radioatividade induzida, em pesquisas com seu esposo. Por suas investigações, Irene também foi premiada com o Prêmio Nobel. Apesar de ser física, foi premiada na química. Contada dessa maneira, a história das Curie esconde nuances de luta contra o sistema que visava impedir mulheres de chegar onde elas chegaram. Marie Curie dividiu o Prêmio Nobel de Física de 1903 com Pierre Curie, que era seu marido, e outro pesquisador, Henri Becquerel, mas mesmo esse reconhecimento foi marcado pela discriminação feminina. Os físicos franceses, bastante familiarizados com a tese de Marie Curie, um deles, inclusive, tendo sido membro da sua banca, enviaram uma carta de indicação ao Comitê do Prêmio Nobel que excluía ela totalmente de sua própria pesquisa. Foi necessária uma manobra por parte de seu esposo, Henri Curie, que sabia que a pesquisa tinha sido feita pela Marie, para que ela fosse nomeada. A própria instituição do Prêmio Nobel poderia parecer bastante vanguardista numa análise superficial das premiações de Marie e Irene, já que, mesmo com ainda tão poucas mulheres de renome na ciência na época, não se esquivou de premiá-las desde sua implementação. Mas basta a gente olhar para o seu histórico para ver que, em 120 anos de premiação na física, o Prêmio Nobel premiou apenas 4 mulheres, ou seja, 116 homens foram premiados contra 4 mulheres ao longo de 120 anos. Agora faço uma pergunta. Vocês acreditam que apenas 4 mulheres ao longo de 120 anos que desenvolveram descobertas na física, ou que, durante todos esses anos, várias mulheres não tiveram seus nomes e pesquisas reconhecidas? Pois é, mesmo com tantos obstáculos enfrentados pelas mulheres no estudo das ciências, não impediu que elas fizessem descobertas e invenções que são de extrema importância para a constante evolução da ciência. E se fizermos um recorte racial nessa história toda, o buraco fica muito mais embaixo. Podemos ver isso bem com o filme Estrelas Além do Tempo.
que mostra o machismo e o racismo que as mulheres negras enfrentaram dentro da NASA para produzir seus cálculos que levaram a humanidade ao espaço. Então, para começarmos a mudar a ideia de que apenas homens produzem ciência, vou apresentar para vocês algumas mulheres que, com suas invenções e descobertas na física, mudaram a história da ciência para sempre e que, graças a elas, consumimos essas tecnologias. Faça a ciência como uma garota. A Harry Lamar, que criou um sistema usado para evitar a interceptação de mensagens durante a crise dos mísseis na Guerra Fria. Mais tarde, a tecnologia dela possibilitou a telefonia celular, o 3G, as redes sem fio vulgo Wi-Fi e o GPS. Então, devemos agradecer a ela pela criação do nosso bom Wi-Fi. A Katherine Johnson, uma mulher negra, foi contratada pela NASA em 1953 como computadora e logo começou a questionar por que as mulheres não podiam participar das reuniões. Logo, ela passou a trabalhar lado a lado com os engenheiros, que eram todos homens, se tornando a primeira mulher e a primeira pessoa negra a participar de um sistema responsável por colocar os seres humanos no espaço. Ela também foi responsável pelo cálculo da trajetória do primeiro homem que entrou em órbita. Toda sua pesquisa e seu trabalho foi de extrema importância para a aeronáutica, exploração espacial e computação da NASA. A Margaret Hamilton revolucionou com a sua tecnologia de engenharia de software, que desenvolveu o programa de voo usado no projeto que levou a humanidade até a Lua, o Apollo 11. Christiane Darden, formada em programação, foi contratada pela NASA em 1967 como computadora e logo assumiu as atividades de programação. Com a introdução de computadores eletrônicos, as mulheres computadoras passaram a realizar também as atividades de programação. Em 5 anos, ela foi promovida a engenheira aeroespacial. Ela completou o doutorado de engenharia de aerodinâmica supersônica e se tornou uma das maiores especialistas da NASA em voos supersônicos e estrondossônicos. Em 1979, ela se tornou a primeira mulher negra na NASA a assumir um cargo executivo sênior. Charlie N. Jackson contribuiu com suas pesquisas para o avanço tecnológico que possibilitou a invenção do fax portátil, do clássico telefone de cordinha, de células solares, cabos de fibra ótica e da tecnologia por trás do identificador de chamadas. E por último, a Valerie Thomas, que descobriu que os espelhos côncavos podem criar a ilusão de objetos tridimensionais e começou a experimentar como poderia transmitir visualmente a ilusão de 3D. Então, se hoje assistimos no cinema filmes com a tecnologia em 3D, é graças à invenção de uma mulher negra.